Boa tarde para vocês. Peguem o livro de vocês. Nós iremos hoje finalizar o capítulo 7. Eu sei que a gente já falou bastante sobre ele, mas eu gostaria de falar ainda sobre a parte final desse capítulo, tá bom? E aí a gente vai corrigir os exercícios do capítulo 7, que nós ainda não corrigimos. E vamos caminhando, ver se a gente já consegue começar o capítulo 8 hoje, que fala sobre o trabalho, tá? Não deixa de ter uma ligação forte com esse capítulo, que apesar dele falar sobre o desejo do ser, né, das pessoas, o que a gente quer ser, quais são os nossos objetivos, né, de vida, ele ainda está ligado um pouco também aos pensamentos marxistas, que ele vai falar aqui no final do capítulo, tá? Marx era um grande filósofo ligado a isso, né, ao trabalho das pessoas, tá? Na verdade, é uma das grandes bases dele, a economia de trabalho, certo? Gente, alguém quer ler para participar da aula? Quem quiser ler, levanta a mãozinha aí que eu abro o áudio. Bianca, hoje você vai poder ler um monte. Você quer ler? Tô com saudade de ouvir vocês lerem um pouco. Eu sei que a gente não gosta de ficar lendo no vídeo, mas é bom vocês treinarem, senão a leitura vai ficando, né? Vai lá na página 33. Na semana passada, a gente estava falando, na outra semana, né? A gente estava falando sobre Taylor, tá? Sobre os pensamentos deles naqueles slides. Agora, vai nessa parte do leia um trecho do livro intitulado Argumentos Filosóficos. É sobre esse trecho que eu quero que você leia. Pode ler o trecho todo, tá? Não quer? Tudo bem. É que você gosta de ler bastante. Felipe, eu vi que você levantou a mão. O próximo você lê, tá bom? Ai, professora. Tira o pirulito da boca. Peraí. Por isso é que não pode. Olha aí, a Isabela chegou. Felipe, então já que... Peraí. Liguei. Ai, obrigada. Tá bom. Isabela, nós estamos lendo a página 33, tá? Cada um vai poder ler um pouco. Lá no finalzinho, tá bom? Pode começar? Pode. Uhum. Meu exame conflita com a base de boa parte do pensamento e da cultura modernos, em particular de nossa cultura científica e da epistemologia a ela associada. Fatores que, por sua vez, moldaram nosso sentido contemporâneo do eu. Tendemos com facilidade a ver o agente humano como primordialmente um sujeito de representações. Peraí. Pode grifar isso aqui, olha, gente. Um agente humano como primordialmente um sujeito de representações. Lembra que a gente está falando no capítulo sobre quem nós queremos ser, certo? Aquela ideia entre quem nós realmente somos, quem desejamos ser, a gente é feliz do jeito que a gente é, ou a gente quer mudar alguma coisa, tá? Então, agente humano como o sujeito de representações. Pode continuar. Representações. Peraí, que se perderam. Página 34 agora, aqui no início. A primeira linha. É a primeira linha. Continua. Representações. Em primeiro lugar, sobre o mundo exterior. E, em segundo, descrições de fins desejados ou temidos. Trata-se de um sujeito monológico. Estamos em contato com o mundo exterior, que inclui outros agentes, os objetos com que eu e eles lidamos, meu corpo e o dos outros. Mas esse Peraí, contato... rapidinho. Deixa eu só explicar aqui. Basicamente, o que ele está falando? O que é o nosso cotidiano, né? O quem nós somos. Ele está misturado sobre quem eu sou, as minhas expectativas, as coisas que eu realmente faço ou sou. Por exemplo, sonho da minha vida é ser uma grande pianista, por exemplo, né? Sempre gostei de piano, eu acho lindo, mas eu não toco nada. Então, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra, tá? Nossa, meu cabelo hoje está todo para frente. A expectativa e a realidade, elas são dois fatores
que eles podem se diferenciar por vários quesitos. Pode ser porque, por exemplo, eu nunca tive acesso a uma educação de piano. Então, como é que eu vou aprender sozinha? Sem nem ter um piano em casa? É difícil, né? Só assim da minha cabeça. Então, tem todos esses quesitos. Entre quem eu sou, as coisas que eu penso, as coisas que eu realmente faço, e o outro, e o mundo relacionado a tudo isso. Pensa o tanto de complexidade que é a própria vida. Já que a gente está falando sobre algo, por exemplo, todas as minhas expectativas em referente à expectativa do outro, referente às coisas que realmente acontecem. Eu posso, sei lá, querer ser. Nunca quis ser rica, mas sei lá, um exemplo, né? Eu posso querer ser rica, mas se a realidade não permite, e se você não tem que trabalhar desde criança e não consegue estudar? E se. Pode acontecer várias coisas, tá? Então, a vida, a própria vida e os nossos anseios também estão relacionados a constantemente essa troca entre tudo que eu sou, tudo que eu faço, toda a complexidade do próprio eu e a complexidade do outro. Olha que loucura, que é também complexo. E quando a gente fala dessa palavra complexo, eu não quero dizer que a pessoa é difícil, não é isso. É que são muitas partes. Por exemplo, se a gente falar quem é o Felipe, eu posso dar uma característica do Felipe, mas a Bianca pode dar outra completamente diferente, o João pode dar outra completamente diferente. Por quê? Nós não somos uma representação só. Existe, por exemplo, o João Antônio, aluno, que é estudioso, né? Tem vários quesitos que é o João Antônio aluno. E existe o João Antônio filho, que é uma outra pessoa, tá? Como eu sou professora de vocês, mas na minha casa eu sou filha da minha mãe, entendeu? Então eu acho como filha. E com o meu irmão, eu sou irmã dele, então eu acho como irmã. Então, até entre nós aqui, imagina o tanto de complexidade que nós não representamos uns para os outros. E a gente, como a gente fala de representação, é uma coisa negativa? Não, eu não estou fingindo. Eu estou falando de representação quando você, perante, por exemplo, se eu estou diante de vocês, eu estou aqui como responsável de vocês, certo? Já expliquei isso várias vezes para vocês. Mas, por exemplo, imagina que então a Madalena vem conversar alguma coisa comigo. Ali eu sou empregada. Por quê? Eu trabalho para ela, tá? Então ali eu tenho um outro papel. Eu não sou a líder de todas as coisas. Ela está acima de mim nesse quesito. Então, é uma outra representação. E não são quando eu falo de representação novamente, não é uma coisa negativa. São partes de você. E tudo isso forma você, tá? E tá tudo bem. Tudo bem? Continua, Bianca. Cadê? Mas esse contato ocorre por meio das representações que temos dentro de nós. O sujeito é, antes de tudo, um espaço interior. Para usar a velha terminologia, uma mente, ou um mecanismo capaz de processar representações. Se seguirmos os modelos mais modernos, inspirados no computador de nossos dias, o corpo e outras pessoas podem formar o conteúdo de minhas representações, bem como ser causalmente responsável por alguma delas. Mas aquilo que eu sou como ser capaz de ter essas representações, o espaço interior mesmo, é definível independentemente do corpo ou do outro. Trata-se de um centro de consciência monológica. É essa visão descarnada do sujeito que mergulhou profundamente na ciência social, gerando as várias formas de individualismo metodológico, inclusive a variante mais recente e virulenta, a teoria das escolhas racionais. Essa visão entrava uma compreensão mais rica e mais adequada daquilo que o sentido humano do eu é, e por consequência impede um conhecimento dos seres humanos. Professora, ficar sem ler por muito tempo trava tudo. Tudo bem. Tudo. Por isso é que eu tô pedindo, na verdade, para vocês lerem, porque a nossa leitura em voz alta é completamente diferente da leitura que a gente faz aqui. Aí eu falei, não, eu preciso dar uma... Vamos voltar a isso, porque história, filosofia e geografia é leitura.
é mais do que exercício, como matemática, né? Que é muita prática. As minhas áreas são leitura, não tem jeito. Se vocês não leem, desacostuma. Não só ter uma leitura boa, mas também a conseguir interpretar os textos. Que história mesmo é a interpretação de texto, né? Então você precisa constantemente estar treinando. E por isso que eu tô trazendo vocês para ler de novo, tá? Gente, o pessoal tá faltando bastante, né? Cadê todo mundo? Ai, a Isabela surgiu. Ô, Felipe, quer continuar a leitura? Vou ativar seu Para áudio. bloquear meu áudio aqui. Beleza. Pode ler. Tá. Tornamo-nos agentes humanos plenos, capazes de nos compreender a nós mesmos e, por conseguinte, de definir nossa identidade, mediante a aquisição de ricas linguagens humanas de expressão. Para meus propósitos aqui, desejo tomar a linguagem no sentido amplo, cobrindo não só as palavras que falamos, mas também outros modos de expressão por meio dos quais nos definimos, incluindo as linguagens da arte, do gesto, do amor e etc. Mas aprendemos esses modos de expressão por meio de intercâmbios com outras pessoas. As pessoas não adquirem as linguagens de que precisam para se autodefinirem por si mesmas. Em vez disso, somos apresentados a essas linguagens por meio da interação com outras pessoas que têm importância para nós. Aquilo que G.H. Med denominava outros significados. A gênese do espírito humano é, nesse sentido, não monológica, não algo que cada pessoa realiza por si mesma, mas dialógica. Obrigada. Gente, esse conceito às vezes parece um pouco difícil, né? Quando a gente lê a letra, né? O que foi o que o filósofo escreveu. Mas, na verdade, não é uma coisa complicada, tá? O que ele está falando aqui? Basicamente, que, primeiramente, nós somos uma espécie de mente. Não é esse termo que ele diz, que ele gosta de usar, mas para ficar fácil, nós temos a nossa mente, que é aquilo que faz parte do seu interior. Coisas que são suas tomadas de decisões, gostos, né? Que não são só ligadas à parte exterior que a gente falou, né? As trocas que a gente tem, ou as representações que a gente tem perante os outros, mas aquilo que faz parte daquilo que está na sua cabeça, sabe? Quando você para pensar e fica, nossa, de onde que eu tirei essa ideia? Nunca li nada sobre isso, eu só inventei. É tipo uma coisa assim. Então, basicamente ele está falando, essa parte, a mente, né, ela funciona, né, e ela é uma das que transmitem a linguagem de uma certa forma. E que linguagem é essa? É só isso aqui que a gente está falando? Da palavra? Não. A linguagem, ela vai muito além disso. Vocês devem ter estudado em algumas matérias ou de português ou de produção textual, né, sobre a linguagem. E a linguagem, ela vai além quando a gente fala do português, por exemplo, porque ela pode ser uma linguagem de emoção, ela pode ser uma linguagem de afeto, de toque. Sabe alguma pessoa, seu melhor amigo, que, sei lá, você vê que ele não tá bem, só de você encostar no ombro dele, já tá se comunicando de alguma forma sem nem ter que falar nada? Então, isso daí vai muito além de palavras. E esse tipo de linguagem você não aprende sozinho. Você precisa, como um ser social, estar constantemente trocando comunicações uns com os outros para que essa linguagem possa fluir e se desenvolver mais avivamente em você, tá bom? O ser humano ele precisa disso. Precisa aflorar esse tipo de linguagem e ela só desenvolve de fato, de verdade, por meio dessa troca. Por isso é que muitas vezes, não sei se vocês já ouviram um ditado que fala, você dá aquilo que você tem, né? É muito usado para o amor. As pessoas que muito amam foram aquelas que muito foram amadas. Pessoas que tiveram, sei lá, uma infância que os pais não demonstraram muito carinho, muito amor, ou alguma coisa nesse sentido, acabam tendo um pouco de dificuldade até de se expressar emocionalmente. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma amiga
que a família dela nunca foi muito de falar eu te amo. E não era porque eles não amavam, mas não era uma coisa muito comum na família dela, tá? Só que aí, depois ela cresceu, né? Começou a namorar e tudo mais. E a família do namorado falava muito isso, o tempo todo. Para ela foi até muito estranho de poder falar as primeiras vezes, porque não era costume, entendeu? De novo, você tem muito mais facilidade de dar aquilo que você tem, aquilo que você recebeu. Às vezes, pode não ter sido por meio da família, mas os amigos podem falar para você. Você pode não ter um sentimento ou uma família muito próxima, mas os seus amigos podem agir desse jeito, ou vice-versa, tá? Ou pode ser alguém que você confia. Então você pode trocar esse tipo de relação, precisa ser necessariamente amor? Não. Pode ser, e lembrando que amor, existem várias fases do amor, né? E várias faces dele. De amigos. A Isabela tá cantando é o amor ali. Isabela, eu vou abrir seu áudio que eu sei que você quer falar. Então, mas e quando a pessoa, tipo assim, eu sempre falo, eu te amo muito, minha mãe também fala, eu te amo, porque, tipo, se ela não falasse também, seria estranho, porque eu falo, eu te amo toda hora pra ela, tô com saudade. Sou muito apegada à minha mãe, se ela vai ali, eu já tô com saudade, tipo, hoje, agora. Mas eu só me virar sozinha, mas enfim. Mas com outras pessoas, tipo assim, na escola, são muitas, pouquíssimas pessoas que eu falo, tipo, eu te amo, você é muito... Deve isso, João. Eu vou mandar meu correio na minha filha. Não tem como. Tipo assim, cala a boca. Se você falar, tipo assim, eu não consigo expressar muito pelas pessoas da escola, tipo, se eu, por exemplo, tô com saudade de umas pessoas, mas eu não vou falar para essas pessoas que eu tô com saudade dela. Mas tem outras pessoas que você me estressa super bem com elas. Mas aí, nesse caso, não é porque eu não recebi amor, é porque nojentinho. Como ele tá falando aqui, algumas coisas também são decisões racionais, certo? Você decidiu, por exemplo, não mandar mensagem. Eu, por esse período, né, de quarentena, a minha igreja não tá abrindo, a gente tá fazendo culto online. Por risco mesmo, né? A gente decidiu não abrir. E eu sei que eu não tenho contato com todo mundo, mas eu tô tentando mandar mensagem, mesmo que eu não fosse tão íntima, só para a pessoa poder saber que eu realmente me importo, sabe? O gato brigando aqui. Muita dificuldade de mandar mensagem. Eu entendo, não é fácil, mas pelo menos se é difícil, eu acho, para mim é mais difícil falar pessoalmente. Mensagem, eu não tô vendo a cara da pessoa. Eu posso mandar pra pessoa, por exemplo, ai, tô com saudade. A pessoa, se não tiver, eu não vou ver. Agora, eu não vou ver o rosto, entendeu? Pessoalmente, eu teria mais vergonha, talvez, porque eu consigo ver, vai que a pessoa não tá com saudade. Mas, por mensagem, por exemplo, hoje em dia, na verdade, dizem que a tecnologia, na verdade, facilita isso. Por quê? Eu prefiro falar pessoalmente. Tudo bem, é uma escolha de cada um. Tem pessoas que eu prefiro pessoalmente, outras eu acabo preferindo por mensagem. Depende da pessoa. João, você tá escrevendo ou você quer que eu abra o seu áudio? Acho que você tá escrevendo, né? Eu que não mandei mensagem nenhum, absolutamente ninguém nessa quarentena. Eu acho que é uma coisa que a gente podia fazer. Nessa semana, a tarefa de filosofia vai ser mandar mensagem para uma pessoa para perguntar se a pessoa tá bem. Pode ser mais, mas pelo menos uma. Para ver se a pessoa tá bem, para lembrar a pessoa de que ela é importante. Não tem problema se você tiver dificuldade, só manda oi, tudo bem? Ponto. Se a pessoa quiser responder e desenvolver uma conversa, ok. Se não, se ela responder apenas tudo e você responder alguma coisa assim, se precisar de alguma coisa, estou aqui, tá? Por exemplo, você pode. Vai que a pessoa quer conversar, mas está com vergonha, no sentido que está passando alguma dificuldade. Pode ligar? Pode ligar também, não precisa ser mensagem, não. Ligação, na verdade, é até melhor. É que às vezes é mais fácil mensagem, mas pode ligar. Por que eu faço isso? Como a gente falou, estamos vivendo períodos em que a gente fica muito mais isolado.
Só que nós não somos ilhas. A gente precisa de relações sociais. Faz parte do ser humano. Faz parte isso de querer estar com pessoas. Por mais que a gente... Por exemplo, eu já falei que eu sou uma pessoa introspectiva. Eu gosto de ficar no meu canto, no meu quarto, sozinha, fazendo as minhas coisas. Mas eu sei que eu preciso dos outros. Do mesmo jeito que o outro também precisa de mim. Então, eu tenho que estar aqui também pelo outro, saber se ele está bem. Não precisa ligar para mim, não, tá? Pode ser para outra pessoa. Até porque eu não vou conseguir atender. Eu tô de mudança, minha casa tá uma bagunça. Eu vou mudar esse final de semana, tá bem complicado. Liga para outra pessoa, pode ser para alguém da sala. Olha aí, a gente não tá vendo vários alunos aqui. Vocês podem mandar mensagem para eles, ligar para eles para saber se eles estão bem. Gente, vamos continuar. Isabela, você já leu? Não, né? Peraí. Gente, questão 1 aqui do Charles, né? Segundo o pensamento expresso no texto, como a identidade pessoal é construída? Quem quer responder? Aqui, eu. Como a identidade pessoal é construída? Ela é construída através da sociedade e através de si mesmo. Porque se eu cresço, Bianca, fica quietinho, que eu tô conseguindo me concentrar mesmo vendo você. Desativa a sua cara. Eu fico tentando ver o que ela tá falando, eu não entendo. Daqui a pouco eu abro o seu áudio. No chat, querida. Obrigada. Não tô sendo grossa, Bianca, eu te amo, inclusive vou te ligar. Não te amo, não. Mas tá, continuando. A identidade pessoal se forma pela sociedade. Porque, tipo, se eu convivo também pela sociedade por si mesmo, pelas mídias sociais também, porque se eu convivo muito com uma pessoa, eu vou acabar pegando o jeito dela e levando isso pra minha personalidade. Às vezes sendo bom, até sendo ruim. Por exemplo, Não entendi, Bianca. Por exemplo, eu comecei muito a conviver com a Bianca e quando ela vai falar, ela fala, por exemplo, e não sei o que, e por exemplo, e por exemplo. E eu sei que tem mais pessoas, tipo minha mãe, por exemplo, que começou a falar com a mão, porque eu falo com a mão, assim, eu vou conversando, me comunicando. Eu também. Então a gente vai ver isso. E pelas mídias sociais também. Tipo, as minha mãe até fica com raiva que eu fico fazendo, né? E eu falo desenhado. Minha mãe diz. Aí às vezes as pessoas até ficam meio assim, porque, tipo, também tem a mídia social, que é muito influencial, infelizmente e felizmente. Porque se eu vejo uma pessoa que ela vai lá, tá quebrando a quarentena, que eu tô me sentindo uma palhaça em casa, não tô falando da Bianca, tá? Calma, Bianca. Te amo, tá? Calma, não tô falando de você. Você também. Mas enfim, se eu vejo uma pessoa que tá quebrando a quarentena, tá fazendo coisa errada, tá fazendo racismo, se aquelas pessoas que são fãs dela costumam ver e algumas que têm inteligência não compactuam. Então acaba havendo uma troca aí também. Mas as outras pessoas compactuam, porque, cara, eu admiro essa pessoa, ela tá falando tal coisa, então é tal coisa. E assim vai seguindo por diante, também por si mesmo, por alguma coisa que você, Deus, coloca na sua cabeça. E outra coisa, o Wesley, por exemplo, eu falei com ele e a gente teve um papo bem legal lá e depois eu ofereci ajuda pra ele, eu acho que agora, hoje em dia ele tá ajudado. E eu falo com várias pessoas, porém eu não troco todo dia mensagem. E às vezes a pessoa me responde e eu acabo ficando com preguiça, eu só visualizo e saio. Mas as pessoas sabem que eu me importo com elas. Sabem, pessoas? Espero que sim. Porque senão eu me importo com vocês. Amo vocês, pessoas. Tchau. Pro, e obrigada, porque eu percebi que você é uma das professoras mais legais que tem na sala. Porque as nossas ideias são bem legais. Eu quero ser sua amiga quando você tiver 13 anos. Ou eu tiver 30. Tchau. Quando você tiver 30, eu vou ter 40. É complicado. Gente, eu sei, Bianca. Deixa eu corrigir uma coisa. Eu falei construída. É constituída. Que a Bianca tá aqui. Constituída. Quer responder o que você colocou, Bianca? Tá bom, mas o segundo pensamento do texto, a identidade... Eu gosto de ver vocês na câmera, é legal porque eu consigo saber se vocês estão interagindo comigo. Segundo o pensamento expresso no texto, como a identidade pessoal é constituída. Então, é tudo isso que a Isabela falou, tanto internamente, né, as coisas do nosso próprio pensamento, quanto aquilo que a gente se relaciona no dia a dia em relação ao outro,
quanto também aquelas representações, isso é a única coisa que faltou, que a gente apresenta perante os outros. Lembra que a gente falou sobre isso? Por exemplo, que a gente comentou, né? Você pode ser uma pessoa, um estudante, na igreja você pode ser um professor de EBD, em cada local diferente você tem uma representação diferente, por isso você atua num papel diferente, certo? As minhas professoras de mestrado gostavam bastante de falar sobre isso, porque ali elas são professoras, né? Doutoras, experientes, experts naquilo que ela está ensinando. Na casa delas, elas são mãe. E ela cuida da família e faz almoço e tem toda essa relação, né? Assim como com o esposo delas, ela é esposa. Então é outra relação. E aí cada uma com as amigas, elas saem para tomar café, se diverte, dão risada, conversa. Por sinal, a gente também faz isso, viu, os professores? Porque a gente é pessoa. A Bianca olhou com uma cara tipo, Por sinal, amo cafeteria. Gosto muito. E acharam que eu era mãe de 2 pessoas hoje da minha idade. Fiquei chateada. Tô achando que eu tô ficando velha. 2, né? Pesquisa o significado dos termos monológico. Vocês têm vida social, sim, claro. Não estamos saindo, né? Porque não pode, mas temos. Gosto de pão de queijo de cafeteria? Amo. Claro que a gente tem vida social. Agora não, quarentena, mas fora dela. Pesquisa o significado dos termos monológico e dialógico, mencionados no texto anterior. Em seguida, justifique o trecho. A gênese do espírito humano é, nesse sentido, não monológica. Não algo que cada pessoa realiza por si mesma, mas dialógica. O que vocês colocaram nesse aqui? Quem respondeu? Coloca aí no chat, eu vou esperar. Ou então levanta a mão se você for responder essa 2. Página 34, não pedi? Tá bom, tudo bem. Eu volto nessas aqui, então, depois. Então, deixa eu pedir, que eu imagino que eu não tenha pedido nenhuma dessas, né? Eu pedi a 1 embaixo? Então, eu pulei. Ok, eu volto. Quem não leu ainda? Quem quer ler e não leu ainda? Quer ler, João? Eu falei o João Antônio porque eu não tinha visto, mas o João Pedro tá aqui. Quer falar, João Pedro? Quer ler? Página 34 a gente tá fazendo, tá? Essa parte de baixo. Isabela, você já leu? Não já leu? Não? Tá bom. Tá. Leu do reflexão. Reflexão. Eita, a gente já tá no capítulo 8 ou não? Página 34. Tá, reflexão. Tá, Ron, depois eu pego. Reflexão, cadê? Peraí, professora, cadê reflexão? Cadê reflexão? O filósofo Karl Marx, página 34. Não, tô no 33. O filósofo Karl Marx, cujas ideias organizaram a corrente filósofa denominada marxismo. Marxismo. Acho que é Marx. Tem contribuído como fundamentação para os vários filósofos contemporâneos. Sobre a temática desse capítulo, há um trecho pertinente ao assunto no livro intitulado Aos 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu tô cego, eu juro, gente, pelo amor de Deus. Os homens fazem... Rapidinho, peraí, deixa eu explicar. Peraí.
Lembra que a gente estudou sobre o movimento de Napoleão Bonaparte em história? Então, o Marx, ele foi meio que contratado por um jornal para escrever, ele era vivo, ele era contemporâneo a Napoleão, tá bom? E Karl Marx é um dos fundadores, pelo menos um dos que formalizaram o comunismo, tá? Ou o socialismo, enfim, o Manifesto Comunista, como eu já expliquei para vocês. E ele era um filósofo que desenvolveu o marxismo, que é uma linha filosófica e histórica também, de leitura, né? Econômica, em que as pessoas elas leem o mundo de um modo econômico, que tudo que a gente desenvolveu na história é baseado na economia ou por causa da economia, tá? Isso é uma parte da linha do marxismo. Existem outras coisas? Existem. Eu não vou falar agora, porque os próximos capítulos vão falar sobre materialismo histórico, vão falar sobre dialética, as coisas que ele também fala, tá? Então não vou focar nisso. Mas no 18 de Brumário é um livro, gente, eu juro que eu revirei a casa procurando esse livro para mostrar para vocês. Eu não achei. Mas eu tenho, eu já li. É que nesse eu não comprei, eu mandei imprimir. Enfim, eu não achei. Eu vou continuar procurando enquanto eu estiver organizando a mudança. Imagino que na próxima aula vai estar já. Eu vou ter encontrado, que eu vou ter colocado tudo em ordem. E aí eu trago para vocês, quem sabe eu não sorteio o meu 18 de Brumário para um de vocês. Se estiverem na aula. Não sei, né? Vamos ver. Eu vou tentar sortear para um de vocês. Deixa eu continuar explicando. Deixa eu falar essa última parte. O Felipe já disse que ele vai ganhar de novo. Oi. Eu vou ficar quieto, Felipe. Ninguém te perguntou. Mentira, perguntaram assim, Felipe. Tchau. Não, eu vou mesmo, nada a ver. Mas enfim, a gente. Vai deixar na minha casa para esse livro? Peraí, minha casa é perto do centro. A minha casa é perto do centro, dá licença, Bianca. Daquelas, tô brincando. Então, mas tipo assim, na igreja eu sou uma pessoa, porque na igreja eu não tô na escola. E na igreja eu não convivo com pessoas que são da escola. Então, por isso que eu sou outra pessoa. Não é porque eu sou falsa, que uma vez eu conversei com uma pessoa por aí na vida que falou que eu era falsa, mas eu não sou falsa, é porque na igreja eu não tô convivendo com a Bianca. Na escola eu não tô convivendo com a Carolina, que é minha amiga da igreja. Em casa eu não tô convivendo com a outra Ana Carolina, que é a outra filha da amiga da minha mãe. Não, a minha amiga da filha da minha mãe tem uma só. Eu tô convivendo com a minha mãe. São pessoas diferentes. Então, ocasiões diferentes, pessoas diferentes, a gente sente coisas diferentes por coisas e pessoas diferentes. Então, eu não vou, amar. É um sentimento, são vários sentimentos. Então, isso forma nossa personalidade também, porque é o que a gente sente. O que a gente sente é o que a gente é também. Sim, faz parte, mas não é a única coisa. Aqui, por exemplo, ele tá falando não só sobre sentimentos, mas sobre ações. Eu como... Deixa eu voltar aqui no 18 de Brumário, que agora a gente mudou um pouco. No 18 de Brumário, o jornal vai contratar o Marx para poder fazer uma análise da situação de Bonaparte. Gente, acabei de pensar aqui, tem slide para isso. Para essa aula. Deixa eu abrir o slide. Esqueci de abrir. Nesse 18 de Brumário, ele começa então a analisar como foi a situação de Bonaparte, tá? Quando ele entrou no poder, no sentido de que o Napoleão, tá? E depois, o Luiz Bonaparte foi o sobrinho dele, tá bom? Que entrou no poder. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Enquanto isso, coloquem aí no chat o nome de vocês. Enquanto eu vou abrindo. Ele escreveu porque quando Napoleão entrou, né, como um grande governante, ele meio que deu um golpe na situação, certo? A gente estudou, né, que ele, por exemplo, entrou como um bom governante, cônsul, e depois ele voltou numa monarquia, que era tudo que eles estavam lutando contra, né? Lembrando que era contra. Depois ele acaba sendo um imperador monárquico. E aí, o Luiz Bonaparte, quando ele entra no poder, ele vai tentar fazer a mesma coisa
que o tio dele fez, tá? E aí, Marx escreve, na verdade, eu li algumas coisas e vi alguns vídeos de umas explicações do curso de história lá da USP, e eles estavam explicando que essa frase aqui, ela não é de Marx, mas eu não achei com Engel, né, que era o real escritor. Marx meio que escrevia mais do que Engel, mas os dois sempre tinham livros em conjunto, tá? E aí ele escreveu essa frase muito célebre na história, que é: a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. Todo aquele movimento, né, de liberdade contra a monarquia francesa, que Napoleão acaba entrando por causa disso, né? Revolução Francesa a gente está falando, tá? Depois, o sobrinho dele vai tentar fazer algo parecido, só que ele vai... E foi uma tragédia, muita gente morreu, né? Então, muita coisa aconteceu naqueles 10 anos de revolução, e um pouco mais até Napoleão ser imperador. E quando o sobrinho dele tenta entrar no poder, acaba que o sobrinho dele manipula as pessoas para tentarem fazer uma nova revolução, tá? Mas não era de verdade, ele estava manipulando aquilo ali para dar certo, para as pessoas acreditarem que devia ser uma nova revolução, tá bom? Isabela, continua lendo aí o trecho do livro. Faltou 1 minuto para ela acabar. Travei. Mentira. Qual página? Repete. Os homens, continuação do que você estava lendo. Ah, tá. Os homens fazem sua própria história, mas não a como a querem. Não... Outra coisa. Não fazem sobre as circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam, diretamente ligadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo do cérebro dos vivos. E justamente quando... Meu Deus, eu estou muito cega. Quando parecem empenhados em revolucionar-se a si, e as coisas em criar algo que jamais existiu. Precisamente nesses períodos de crise revolucionárias, os homens conjuram ansiosamente em dos auxílios, os espíritos do passado, tomando-lhe emprestados os nomes e os gritos da guerra e as roupagens, a fim de apresentar nova cena da história do mundo nesse disfarce tradicional e nessa linguagem emprestada. Eu tô muito cega pra gente de novo. Pode grifar essa parte aí que tá aqui aqui, ó. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Então, ele tá falando que as coisas que a gente já tem, muito daquilo que a gente conhece ou pensa hoje, vem daquilo que já foi construído, né? Gente, a aula acabou. Tchauzinho. Eu não